O melanoma causa marcas profundas em muitas pessoas. Algumas vezes, essas marcas são visíveis na forma de uma cicatriz. Outras vezes, essas marcas ficam em nossos corações quando perdemos um ente querido. Nós médicos precisamos entender cada vez mais os sentimentos dos nossos pacientes. E tentar enxergar um pouco com os olhos deles. E para nos ajudar um pouco com isso, o Grupo Brasileiro de Melanoma tem o prazer de convidar duas pessoas muito especiais. Rebeca Montanheiro e Luciana Fiorin Jimenez. Vem para cá, meninas. Obrigado, Rebeca. Obrigado. Pode sentar. Nós convidamos o Dr. Drauzio Varela, que durante muitos anos se dedicou ao tratamento de pacientes com melanomas, para conversar um pouquinho com a Rebeca e a Luciana. Então, não vamos mais perder tempo, vamos ver esses vídeos. Rebeca, como começou a tua história? Eu sempre fui uma pessoa que adorei o sol. Sempre fui meio amante do sol e queria ter o bronze no verão que eu nunca vou ter, né? E de repente uma pinta começou a me incomodar um pouco mais. Aonde? No meu antebraço direito. E começou a mudar um pouco de formato, de cor e esteticamente me incomodou. E as minhas pintas, elas têm todas a mesma cor e ela começou a ficar preta. Começou a ficar muito estranha e crescer. Então eu fiquei com um incômodo estético. E aí resolvi ir no dermatologista para tirar, que estava me incomodando. Quando eu fui pegar o resultado é que eu recebi a notícia de que eu estava com melanoma. Eu não tinha a menor noção do que era. Né? Eu achei até que fosse algum probleminha de pele e tal, mas não que fosse câncer, né? Então, e quando ela foi começando a me explicar que eu tive noção do que era, é que a ficha começa então a cair. Você teve que ampliar essa cirurgia depois? Sim, com o oncologista eu fiz a ampliação de imagens e fiz a pesquisa de linfonodo sentinela na minha axila. Então, foi uma outra cirurgia. Foi positiva? Não, eles estavam limpos. Essa foi a grande notícia dos meus últimos anos de vida aí. Ter um resultado negativo para metástase, né? Então, eu tive, felizmente, um diagnóstico precoce. Há tempo de não haver necessidade de fazer nenhum outro tipo de tratamento pós-cirúrgico. Ficou com medo? Sempre dá um medo, né? Ainda mais quando a gente sempre acredita que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Ainda mais com 30 anos, eu nunca imaginei que eu fosse ter. Inclusive, quando a dermatologista falava em câncer de pele, de forma geral, eu sempre achava que, como a maioria dos brasileiros acham, câncer de pele é uma coisa super simples, vai lá e tira, acabou. E receber o diagnóstico de melanoma, que é o tipo mais agressivo e letal, foi um choque. Foi um choque e eu tive bastante medo no início do que podia acontecer, com a minha própria irresponsabilidade, né? E aí, como é que você tocou a vida depois da cirurgia? No meu processo de recuperação, eu comecei a sentir esse desejo de ajudar outras pessoas em situações semelhantes à minha. Né? Como eu fui muito sedenta nessa busca de informação e por que eu não sabia disso antes, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para que a minha vida também tivesse um novo sentido. E eu comecei a pesquisar e vi que no Brasil não tinham iniciativas voltadas para pacientes que tivessem uma linguagem mais acessível, e que fossem abertas para qualquer pessoa, principalmente nessas redes sociais que hoje é muito comum. E fora do Brasil isso já existia bastante. Então eu falei, eu vou começar uma página, né? Uma página com informação. E foi assim que começou. E ali os pacientes começaram a aparecer, outros pacientes de melanoma também. Porque uma coisa que acontece, Drauzio, a gente sempre acha que está sozinho, né? Que está sozinha, que é a única que tem a doença. E ali a gente começou a encontrar outros pacientes com o mesmo sentimento. Tudo pela internet. Tudo pela internet.
Você criou o quê? Foi um canal no YouTube? Foi uma página no Facebook, chamada Melanoma Brasil. Isso foi muito positivo porque as pessoas, ao digitarem a palavra melanoma, acabavam encontrando esse canal de comunicação, né? E ali foi crescendo e a coisa foi tomando uma proporção que hoje virou um instituto. Não só da parte de comunicação sobre a doença, mas também que acolhe e apoia esses pacientes que chegam e a gente faz essa ligação entre eles. Você consegue traçar um perfil assim médio das pessoas que procuram o Facebook de vocês? Assim, no momento, como eles reagem no momento em que descobriram que tem melanoma e como isso vai evoluindo no decorrer do tempo? Geralmente, como são essas reações? Elas recebem, geralmente assim, elas recebem o diagnóstico, elas vão para a internet, como eu fui, digitam e nos encontram. E aí elas chegam com muitas dúvidas. Na medida que a gente pode, a gente responde, o que a gente não consegue, a gente aciona o nosso comitê científico para responder essas dúvidas, que é formado por médicos. E ali elas vão se acalmando, vão compartilhando a sua jornada, o que elas estão fazendo, como elas estão reagindo, e vão acolhendo os novos que chegam, porque aí logo depois chega um outro que está naquela situação e aí o outro vai e olha, calma, eu passei por isso, eu estou bem, esse efeito colateral vem mesmo, mas logo ele passa. Então é um processo de que a pessoa chega e depois ela acaba sendo um acolhedor daquele novo integrante. E na sua vida pessoal, quer dizer, o fato de ter tido esse melanoma e de agora ter esse trabalho, que é quase uma militância praticamente, né? E que repercussão teve isso? O que mudou em você? Eu sou uma relações públicas, né, que ainda trabalho no meu emprego secular, que não tem nada a ver com o melanoma. E hoje eu me divido, é uma mudança de vida, mas como isso trouxe muito sentido, e eu tenho isso como uma missão, só me agregou. Sim, a gente toma muito mais tempo, mas eu acho que só agregou a minha vida, porque eu vejo que um processo de sofrimento e dor que eu passei, hoje ele foi transformado numa coisa que pode ajudar outras pessoas, né? Então isso é tão prazeroso que, mesmo sendo trabalhoso, é muito gratificante. Rebeca, quando você pega tudo que o melanoma te trouxe de ruim, uma cicatriz no braço, 2 cirurgias, a incerteza, o medo, etc., e compara com o que te trouxe de bom, para que lado fica essa balança? Com certeza fica para o lado bom, com certeza. Eu acho que o melanoma ele veio na minha vida para me dar uma missão, então com certeza para mim é muito mais positivo do que negativo. Luciana, como é que começou a sua relação com o melanoma? A relação com o melanoma começou em 2012. Era uma pinta que eu já tinha na minha mama direita e eu percebi um discreto aumento, uma mudança de cor. Eu estranhei e fui até um dermatologista que me acompanhava. Coçava, pinicava? Não, ela só começou a aumentar de tamanho. Eu estranhei, por estética, eu falei, eu vou no médico dar uma olhada para ver como é que tá. O que ele pode fazer para ver se é alguma coisa. Eu acabei indo no dermatologista e ele cauterizou minha pinta. Cauterizou e falou, olha, daqui uma semana praticamente essa pinta vai cair e a gente espera ver o que vai dar e qualquer coisa você retorna e a gente vê como é que fica. Eu cauterizei essa pinta, eu voltei depois de uma semana que eu vi que a pinta começou a coçar. A pinta começou a coçar e ela não caiu. E como era uma região onde ficava geralmente o sutiã ali, machucando, eu imaginei que fosse isso e procurei o médico de novo, ele resolveu cauterizar de novo pela segunda vez. Então ali me deu uma sensação estranha de que algo devia estar errado, e ele acabou cauterizando de novo, fui para casa, mas eu falei, tem algo estranho. Passou mais uma semana e a pinta começou a mudar de forma, de cor, ela ficou com uma cicatriz feia em volta, foi difícil cicatrizar. E foi quando eu voltei e falei, olha, eu queria ir num
tirar essa pinta, não sei se é um plástico que de repente pudesse fazer. Ele me indicou para um cirurgião plástico. No dia que eu cheguei nesse cirurgião plástico, ele olhou, ele falou, poxa, a gente pode fazer aqui no consultório mesmo, eu removo para você. Eu acabei fazendo lá no consultório dele. Depois de uma semana, ele foi retirar meus pontos e falou, olha, sua biópsia não chegou ainda, eu vou esperar a biópsia chegar, ou eu te mando por e-mail ou te ligo para falar. Isso era uma sexta-feira. Ele me ligou na segunda-feira e a secretária dele me falou, olha, eu quero que você venha hoje acompanhada, e me deu até um horário, olha, 6 horas da tarde, tem que ser hoje. Isso, aquilo já me deu um negócio. Quando eu cheguei em casa, já comecei a entrar na internet, que é a primeira coisa que a gente faz, li lá tipos de câncer de pele. Quando chegou no melanoma, não sei porquê, eu parei. Fechei o computador e falei, prognóstico ruim, eu não vou mais ver, não quero mais saber do que está falando. E acabei indo com meu marido até no retorno. Eu só sei que eu falei pro plástico, não sei, mas eu acho que você vai me dar uma notícia que isso é o melanoma. Ele falou, eu não queria te dar essa notícia na sexta-feira, que eu já tinha recebido sua biópsia, não sabia nem como te falar, eu esperei você chegar na segunda-feira para você pelo menos passar o final de semana bem. E foi aí que eu recebi esse diagnóstico, que para mim foi péssimo. A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, é uma sensação horrível, me deu ânsia, me deu náusea. Você fica meio fora mesmo de si, não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer. E eu acabei indo embora do consultório, assim, bem estranha, bem sem sentido, né? Aí ele falou, olha, procura um especialista nisso, me deu alguns especialistas, que isso não é brincadeira, as pessoas têm uma impressão que fala de câncer de pele e não é nada. E eu acho que o negócio é bem complicado, e aí aconteceram várias coisas depois que eu descobri, ampliaram a margem de segurança, depois eu acabei sendo indicada para o AC Camargo. Quando eu fiz a ampliação de margem, eles acabaram optando para fazer o linfonodo sentinela do hospital. Se eu não me engano, não captou o linfonodo para retirar, e eu acompanhei durante 9 meses. Aí depois de 9 meses deu realmente um ultrassom, um linfonodo ali alterado. Aí você fez a cirurgia da axila? Fiz a cirurgia, fiz o esvaziamento axilar, acho que foram removidos 25 linfonodos, eu acho, se eu não me engano, e tinham acho que uns 5 ou 6 com metástase. E eu entrei logo depois num outro medicamento, que se eu não me engano na época era o interferon, que era 1 ano de tratamento. O primeiro mês seria a dose alta, o mês inteiro, só que para mim foi bem complicado esse interferon, que eu me sentia muito mal, muito cansada. No segundo mês em diante eu não consegui terminar, porque me deu uma arritmia bem forte, que eu praticamente cardíaca, e eu praticamente quase desmaiei num churrasco que eu estava. E o médico decidiu interromper o tratamento. E aí vem aquela indecisão. E agora? Se eu não vou fazer o interferon, que seria alguma imunoterapia que pudesse me ajudar, o que a gente vai fazer agora? E passou esse tempo, entrei na radioterapia da axila, fiz a radioterapia e ficamos só acompanhando. Após a rádio que eu tive que fazer para saber se estava tudo bem em parte de tórax, apareceram essas metástases no fígado. Aí começou a ficar mais complicado, porque depois as metástases começaram a espalhar muito rápido, pegou baço, pegaram acho que alguns ossos, pegou ovário. Aí eu acabei entrando numa outra imunoterapia, que era o ipilimumab. Eu vi que acho que as metástases ainda continuavam acelerando e aumentando. Tinha acho que algumas também suspeitas no rim. Depois desse ipilimumab, ele resolveu me colocar um oncologista na BioQT. Essa foi difícil para mim. Bioquimioterapia. A bioquimioterapia. Interleucina, tinha mais algumas medicações. Então eu ia andando para a UTI e voltava sem andar praticamente, né? Então foram assim dias terríveis. E teve resposta? Então, quando eu achei que tivesse resposta, a parte de abdômen, depois da ressonância, deu tudo certo. Quando eu fui fazer a ressonância de crânio, a de cabeça, que eu acho que apareceram 9 tumores. No cérebro? No cérebro. Aí que eu falei, poxa, a gente passa por tudo isso, perde cabelo, isso que foi a coisa mais tranquila que eu achei que fosse pegar mais, deixar meus filhos em casa, mudar toda a rotina da minha vida, passar por tudo isso sozinha dentro da UTI ali é bem complicado, porque eu ficava internada 1 semana, ficava 2 em casa,
e voltava, tentava me recuperar, né, peso, apetite, tudo para voltar para o outro ciclo. E depois de ter toda essa quimioterapia, eu acabei fazendo uma outra medicação, Vemurafenib, que também era uma medicação via oral. Tive problema até com convênio para conseguir a medicação. E aquilo para mim foi mais difícil, que o médico, entre aspas, dizia, olha, em 7 meses praticamente essa medicação para de fazer efeito. E a gente não tem muito mais o que fazer. E eu já estava meio esperando aqueles 7 meses para ver o que pudesse acontecer e ia vivendo. E quando eu fui no oncologista, num retorno, ele me falou, olha, eu acho que eu tenho uma notícia boa para te dar. Ele falou, chegou uma medicação nova. E parece que fora do Brasil ela está tendo efeito, ela não chegou no Brasil ainda e você vai entrar no protocolo do hospital. Eu queria te colocar no protocolo. Eu falei, não vou nem criar expectativa, porque... Ele falou, não, pode criar. Eu falei, nossa, para ele falar isso, eu falei, poxa, então vamos fazer. E deu tudo certo, entrei nesse protocolo, era um protocolo de 2 anos de medicação, né, intravenosa. Nivolumab. E eu sinto, assim, me sinto super bem, super disposta, eu não tenho efeito colateral nenhum, a não ser uma leve coceira, às vezes, na pele, mas do que eu já passei, isso não é nada. E eu vou vivendo um dia de cada vez, voltei a fazer tudo o que eu quis, tudo que eu sempre quis, e trabalhar, cuidar dos meus filhos. E você começou então o Nivolumab em 2014? Eu comecei em 2014, bem em dezembro, pertinho do Natal. Anos. Você continua fazendo? Continuo. Agora finaliza a semana que vem. E você suporta bem? Suporto muito bem. E o que aconteceu com as lesões? As do cérebro todas estão estáveis, parte de abdômen e pelve também. A última de cérebro que eu fiz, faz uns 2 meses, deu uma redução no maior tumor de 8 milímetros, foi para 7. Então, eu acho... Bicha, né? Então você fica lutando, né? Você tem que comemorar, acho que cada milímetro que reduzir. Nem é o caso. O fato de você ter passado 2 anos com metástase cerebral, sem ter nenhuma complicação neurológica, isso eu nunca senti quase uma mágica. Tortura, dor de cabeça, se eu senti alguma coisa em relação a TPM ali, nunca senti nada, super tranquilo, graças a Deus estou ótima. A ideia é parar o tratamento quando você disse? Agora, semana que vem. Semana que vem. Finalizo. Aí, espera. Como é uma coisa nova, chegou agora no Brasil, acho que em julho, se está fluindo assim, estável, eles acharam melhor, optaram por continuar. Se fosse teu médico, eu diria continua. Mesma coisa. Continua, porque... Imagina se estabilizar o melanoma nessas condições, com metástases abdominais, fígado, cérebro, não é? E você a tua vida como é que está? Normal? Normal, até melhor do que antes, porque você começa a dar valor para coisa que você não dava, né? Por exemplo? Nossa, a chuva. A chuva. Quando eu estava na UTI, eu lembro que um dia estava fechada e começou a chover. Eu falei, nossa, eu dava de tudo para estar lá fora. Para mim é difícil falar isso ainda. Várias coisas. A vida, o mar, a natureza, os filhos, a família, os amigos. Tá tudo. Gratidão. Você é mais feliz agora do que antes, você acha? Eu acho. De verdade, eu não sei explicar, mas eu acho que é uma coisa que eu tinha que passar, eu precisava passar, porque você vê a vida de outra maneira. Por tudo que eu passei, não sei se eu vou falar que eu passaria de novo, mas eu acho que eu passaria. Eu aprendi muita coisa e ainda estou aprendendo. E você dá valor a cada segundo, a cada minuto e a cada milímetro que diminui. Muito obrigado. Obrigada, doutor.